Direito privado cuida das relações entre dois ou mais particulares. Igualdade jurídica entre os sujeitos de suas relações. Horizontalidade. Por exemplo, direito civil. Direito público cuida da relação entre Estado e os particulares ou duas ou mais instituições públicas. Desigualdade nas relações jurídicas. O interesse público é superior aos interesses privados. Verticalidade. Por exemplo, direito administrativo. Conceito de direito administrativo para Maria Silvia Zanella de Pietro. Direito administrativo é ramo do direito público interno que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Conceito de direito administrativo para Eli Lopes Meireles. O direito administrativo se refere ao conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Conceito de direito administrativo para Celso Antônio Bandeira de Mello. Direito administrativo, em síntese, consiste no ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. Conceito de direito administrativo para José dos Santos Carvalho Filho. Direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. Conceito de direito administrativo. Conceitos importantes. Conjunto de normas jurídicas que regulam os órgãos, entidades e agentes públicos. Os agentes públicos executam a função administrativa. Estado é um ente dotado de personalidade jurídica formado pelo povo, território e governo soberano. Formas de Estado: federado, descentralizado politicamente, ou unitário, centralizado politicamente. Estado brasileiro é federado. Há núcleos de poder em todos os entes federados: União, Estados-membro, Distrito Federal e municípios. Atenção! Haverá administrações públicas autônomas em cada uma destas esferas. Separação dos poderes. A Constituição de 1988 adotou a clássica separação de poderes divididos em Legislativo, Executivo e Judiciário, modelo de Montesquieu. Constituição Federal de 88, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Funções. Cada poder, Legislativo, Executivo e Judiciário, é encarregado de uma função típica, ou seja, de forma predominante. Além de sua função típica, cada poder exerce funções atípicas em caráter acessório. Poder Executivo, função típica, administrativa. Função atípica, legisladora. Poder Legislativo, função típica, legisladora, fiscalizadora. Função atípica, administrativa, julgadora. Poder Judiciário, função típica, julgadora. Função atípica, legislativa, administrativa. Estado, governo e administração pública. Estado, pessoa jurídica soberana. Povo mais território mais governo. Governo, dirige o Estado, estabelecendo diretrizes e políticas públicas, função política. Administração pública, sentido estrito, execução das políticas estabelecidas. A administração pública, em sentido amplo, alcança órgãos de governo responsáveis pela função política, órgãos e entidades com função meramente administrativa, execução das políticas públicas. A administração pública, em sentido estrito, alcança apenas órgãos e entidades com função meramente administrativa. Atenção!
No conceito restritivo, ficam excluídos os órgãos com função política, órgãos de governo. A administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo. Segundo Marcelo Alexandrino, é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que o ordenamento jurídico identifica como administração pública. O critério formal, orgânico ou subjetivo designa os sujeitos que compõem a administração pública. Nesse conceito, pouco importa a atividade desempenhada por tais entes. O Brasil adota este critério. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a administração pública designa a natureza das atividades exercidas pelos entes públicos. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional indicaria a própria função administrativa.